Cone Mendes. Metafísica 4 em 1. Amor. Falta somente este capítulo, para que você termine de conhecer o primeiro princípio da criação, o princípio do mentalismo cujo lema é tudo é mente. Jesus Cristo disse, sois deuses, Evangelho de São João capítulo 10, 34. Toda a criação foi um pensamento manifestado, assim o homem, que é um Deus em potência, cria com o pensamento tudo que ele vê manifestado, em igualdade e semelhança de seu Criador. Isto você já aprendeu. Também aprendeu a mecânica desta criação mental, o caráter, positivo ou negativo, do criado, a força, fé ou medo, que determina o caráter, a maneira de mudar o aspecto exterior do que você criou, negando e afirmando, o poder da palavra, que é o pensamento falado e portanto confirma as ordens que você deu com os seus pensamentos, e finalmente a fórmula infalível para criar, manifestar e obter o melhor, o mais alto e perfeito, conhecendo a verdade, acatando a ordem do Mestre Jesus. Você sabe que esta verdade é que fomos criados perfeitos por um Criador perfeito, com a essência perfeita dele mesmo, com livre-arbítrio para criar de maneira positiva ou negativa, portanto o mal não é uma criação de Deus. Não tem nenhum poder frente à verdade, que desaparece ao substituí-lo pelo pensamento e a palavra positiva. Jesus disse, não resistais ao mal, São Mateus capítulo 5, 39, ou seja, que dominemos o mal com o bem. A única verdade é o bem. De agora em diante você não poderá jamais culpar ninguém do que te acontecer. Terá que se olhar frente a frente e perguntar, como foi o meu clima mental nesta circunstância? Foi positivo ou negativo? Senti fé ou medo? Quais os tipos de decretos lancei com as minhas palavras? Pelos seus frutos os conhecereis. Você terá que ser sincero e responder a verdade. Você está feliz com o que está vendo? Ou te desagrada? Você dirá, em metafísica cristã dizemos que Deus tem 7 aspectos, amor, verdade, vida, inteligência, alma, espírito e princípio. Todos estes aspectos são estados invisíveis, mentais. Não podemos vê-los nem os tocar, mas sentimos e apreciamos os seus efeitos. Existem, atuam, são reais, são coisas e nenhum se pode negar. Amor se chama ao caráter de Deus, o primeiro aspecto de Deus, a força mais potente de todas as forças e a mais sensível. Poucas pessoas sabem o que realmente é o amor, a maioria crê que é aquilo que se sente pelos pais, filhos, esposos, namorados, etc. Afeto, carinho, atração, antipatia e ódio são diferentes graus de uma mesma coisa, sensação. O amor é muito complexo e não se pode definir com uma só palavra, mas já que em nosso planeta se entende por amor a sensação, e está somente a pequena borda exterior do amor, tratemos de aproximar a sensação o mais que se possa ao amor, para começar a compreendê-lo. O ponto central na escala que vai desde o ódio até o sentimento que chamamos aqui de amor, é a tolerância e a boa vontade. Parece uma contradição, mas quando se ama muito, muito ou demais, falta tolerância e boa vontade. Quando se odeia, falta tolerância e boa vontade. Ou seja, tanto o excessivo amor como o excessivo desamor é a negação da tolerância e da boa vontade. Jesus disse, paz aos homens de boa vontade. O qual implica que, o que passe daí não traz paz. A paz está no centro, o perfeito equilíbrio, nem de mais nem de menos, em tudo. Todos os excessos, ainda o excesso de bem, excesso de dinheiro, de amor, de caridade, de oração, de sacrifício, etc., desequilibram o peso da balança, pendem para um dos lados, e tiram a paz. Quando Gênesis diz, de todos os frutos do paraíso podeis comer, salvo do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, se refere a isso precisamente. O tronco da árvore simboliza o centro, o equilíbrio, os ramos partem deste centro, desprendendo-se para os lados produzindo frutos. Alguns se manifestam bons, outros maus, simbolizam os extremos. Assim, o fruto proibido que tanta tribulação causou ao mundo não é outra coisa que os extremos. O excesso em todos os aspectos, pois Deus que tudo criou declarou toda a sua obra boa, leia-o em Gênesis, e somente menciona a palavra mal com respeito ao excesso. Um parêntese para recomendar-lhe que leia e medite no capítulo de Eclesiastes que começa, tudo tem o seu tempo, a Bíblia. Voltemos ao amor.
Aquelas mães que dizem amar tanto seus filhos que não lhes permite separar-se do ninho, nem casar, nem atuar independente delas quando já são homens e mulheres maiores de idade, não amam. São egoístas e o que sentem é desejo de possessão. Aquelas namoradas ou esposas que sofrem torturas de ciúmes, igualmente. Estes tipos de amor não são outra coisa que excesso de sentimento, ultrapassam a medida e, portanto, vão além da tolerância e da boa vontade. Geralmente, o excesso de sentimento prova que há falta de desenvolvimento da inteligência. Isto sem dúvida causará indignação nas pessoas que enchem a boca dizendo-se muito sentimentais. A ninguém lhe agrada que outro lhe descubra sua falta de inteligência, mas podem comprovar. O excesso de emotividade, como todo excesso é mau. É prova de que falta o que lhe faça contrapeso. O excesso de calor, por exemplo, se equilibra com igual quantidade de frio para ser suportável ou desagradável. A inteligência é fria. A emoção é quente. Uma grande capacidade emotiva é uma qualidade magnífica e muito desejável, sempre que esteja equilibrada com igual capacidade intelectual. Isso é o que produz os grandes artistas. Mas o artista tem a sua arte para verter toda a sua potência emotiva. Por outro lado, a pessoa exageradamente emotiva e com pouco desenvolvimento intelectual verte toda a sua paixão nos seres humanos que a rodeiam, pretende atá-los e que cumpram a sua vontade. O remédio para a excessiva emotividade é pensar e refletir muito, sobretudo meditar durante um tempo e diariamente, na inteligência. Começando por perguntar-se: que coisa é a inteligência? Pensando em que tudo contém inteligência no universo, as plantas, os animais, etc. e terminando por afirmar: eu sou inteligente, com a inteligência de Deus mesmo, já que sou criado da mesma essência do Criador, pela inteligência, com a inteligência e da inteligência de Deus. Aos poucos dias de repetir este tratamento se notará uma mudança na elasticidade e acuidade mental, e somente com uma semana do exercício se aprecia a transformação na forma de amar aos demais, uma serenidade, uma generosidade peculiar que nunca se imaginaria capaz de expressar. Ao mesmo tempo se nota uma mudança total nos demais para com você. Isso se deve a que somos indivíduos, ou seja, indivisíveis, e o que afeta a um, afeta a todos. O degrau que você subir ajuda toda a raça. Agora trataremos do inimigo número 1 de toda a humanidade, o ressentimento e o rancor, para não dizer o ódio. Quase não há seres humanos que estejam livres de ressentimentos, sem saber que isso amarga a vida inteira, influencia no mal toda a manifestação e é a causa de todas as decepções que sofremos, ainda quando se aprende a negar e a afirmar, a conhecer a verdade, a vigiar e corrigir os pensamentos e as palavras. Somente um ressentimento, um rancor gravado no subconsciente na alma atua como uma fonte de fel emanando sua gota de amargura, manchando tudo e contrariando os nossos maiores e sublimes anelos. Nada, nem a demonstração mais perfeita pode perdurar enquanto exista aquele foco infeccioso malogrando nosso próprio ser. A Bíblia, as igrejas, as religiões se cansam de advogar pelo perdão e o amor pelos inimigos, e tudo é em vão enquanto não ensinem a forma prática de impormos o perdão aos que nos ferem. Muito se ouve e eu perdoo, mas não posso esquecer. Mentira. Enquanto se recorde o dano, não se perdoou. Vamos dar a fórmula infalível para perdoar e esquecer ao mesmo tempo, para nossa própria conveniência, já que isso nos coloca no ponto central do equilíbrio, o da tolerância e boa vontade, sendo esse esforço amor. São João, o apóstolo do amor, diz: o amor é o cumprimento da lei. Cumprir com a lei do amor é cumprir com todas as leis. É estar com Deus, em Deus é ser feliz, satisfeitos e completos em todas nossas manifestações. Meu mestre dizia: o homem que ama bem é o homem mais poderoso do mundo. E aqui a receita para bem amar: cada vez que você sinta algo desagradável com relação a outro, ou que você esteja ressentido com algo que te fizeram, ou que reconheça um franco rancor ou um desejo de vingança, ponha-se deliberadamente a recordar, não é tentar esquecer o que o magoou, lembrar tudo de bom que você conhece daquela pessoa. Reviva os momentos agradáveis que você passou em sua companhia em tempos passados, anteriormente ao momento em que te feriu. Insista em lembrar do bom, suas boas qualidades, o que você pensava dela. Se você conseguir rir de alguma piada que ela disse ou de algo engraçado que passaram juntos, o milagre se fez.
Se não for suficiente somente um tratamento, repitam tantas vezes quanto seja necessário para apagar o rancor e o ressentimento. Convém fazê-lo até 70 vezes 7. Isto é o cumprimento da lei dada por Jesus: não resistais ao mal. Isto é dar a outra face, é amar aos inimigos, abençoar aos que nos maldizem, fazer o bem aos que nos aborrecem e orar pelos que nos ultrajam e perseguem, tudo sem nos expor a que nos pisoteiem. Se você o faz com sinceridade, vai perceber algo muito estranho, é que te sentirás libertado primeiramente, e logo, que uma montanha de pequenos inconvenientes que aconteciam e que você não sabia que atribuir, desaparecem como por encanto e a sua vida entra nos trilhos. Além do mais, você se verá amado por todo mundo, ainda por aquelas pessoas que antes não te quiseram bem. Negações e afirmações frente a uma enfermidade própria ou alheia: nego a aparência de toda afecção física. Não a aceito nem para mim nem para ninguém. A única verdade está no Espírito e tudo inferior se amolda à minha palavra, ao reconhecer a verdade. Em nome de Jesus Cristo que nos autorizou, decreto que eu e todos somos vida. A vida é saúde, força e alegria. Obrigada, Pai, que já me ouviu. Frente a todo medo, próprio ou alheio, nego o medo. Deus não criou o medo, logo não tem outra existência que eu queira dar, e eu não o aceito, não desejo mais esta aparência criada por mim. Solto e deixe ir toda a sombra de medo em mim, ou em ti. João, o apóstolo, disse: o amor desterra todo temor. Deus é amor, eu sou seu filho, sou feito em puro e de amor. Esta é a verdade. Obrigada, Pai. Frente a toda tristeza, própria ou alheia, nego a própria existência desta tristeza, pena ou depressão, Deus não a autoriza. Apago em mim toda tendência à negatividade. Não a necessito. Não a aceito. Deus é bem-estar, gozo e alegria. Eu sou bem-estar, gozo e alegria. Obrigada, Pai, por. Comece a enumerar tudo o que tenha, até o mais insignificante. Frente a qualquer falha ou escassez, nego toda aparência de escassez. Não é a verdade, não posso aceitá-la, não a quero. Abundância de tudo é a verdade. Meu mundo contém tudo. Tudo já está previsto, tudo dado por um Pai todo amor, somente tenho que pedir o meu bem. Mostre-me o caminho, Pai, fale que seu filho te escuta. Obrigada, Pai. Frente a tudo que não seja harmonioso, nego a falta de harmonia. Não aceito esta aparência de conflito. Deus é a harmonia perfeita. No espírito não há choque, nem contrariedade, nem luta, nem coisa alguma que se oponha ao cumprimento da perfeita harmonia. Obrigado, Pai, bendigo a sua harmonia nesta circunstância. Pela paz mundial e frente a toda aparência contraria, obrigada, Pai, que és paz. Obrigada, Pai, que nada do que está contrariando a paz tem consistência, que tudo é criação dos que te ignoram. Perdoe os que não sabem o que fazem. Faça-se a sua vontade aqui na terra como é em ti. Obrigada, Pai. Todo o anterior te dou para que você aprenda a formular as suas orações. Como todo dia estamos pensando e decretando, todo dia estamos orando, em forma negativa ou em forma positiva, e criando nossas próprias condições, estados e sucessos. O importante é manter-se no ânimo que expressa a oração. Se depois de afirmar você se deixar regressar ao polo negativo, destrói o efeito da oração. Cuida de teus pensamentos. Cuida das suas palavras. Não te deixes arrastar pelo que expressam os outros. Lembre-se que eles ignoram o que você já está conhecendo. O que pense e peça para você, pense também para os demais. Todos somos um em espírito e essa é a forma mais efetiva de dar. Melhor que pão e esmola, já que o pão e a esmola duram somente uns instantes, enquanto que a verdade fica com o outro para sempre. Tarde ou cedo seu dom espiritual lhe entrará na mente consciente e você haverá feito o trabalho de salvação de um irmão. O princípio do ritmo, que é a lei do pêndulo, o bumerangue, devolve o bem que você faz, como também o mal que você faz. Foi dito que um com Deus é a maioria, de maneira que uma só pessoa que eleve a sua consciência ao plano espiritual e reconheça a verdade na forma expressada anteriormente, é capaz de salvar da ruína uma organização, salvar da crise uma comunidade, uma cidade ou nação, porque atua no plano espiritual que é a verdade e esta domina todos os planos inferiores. Conhece a verdade e ela os fará livres.
Daremos continuidade nos ensinamentos de Connie Mendes nos próximos vídeos. Caso esse conteúdo tenha te ajudado, peço que deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder o próximo conteúdo. Obrigada e até o próximo vídeo.